Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no Auditório Canaã, no Congresso Estadual da Missão com Homens 2026, promovido pela nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Amazonas. Essa é uma cobertura sendo feita pelo programa Soluções Especial. E o tema desse congresso é exatamente homem, valor que não se negocia e missão que não se abandona, baseado no livro do profeta Miqueias, capítulo 6, verso 8. E você vai acompanhar a primeira palestra desse dia. Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos muito felizes por nesse dia a gente estar aqui no Congresso Estadual da Missão com Homens. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde, uma noite em que Deus vai de fato impactar essa geração de homens, nos conscientizando a respeito do valor, do papel, da missão, daquilo que Deus espera de nós enquanto homens nesse tempo. Aqui no Congresso Estadual a gente vai ter oportunidade de aprender um pouco da importância do homem na manifestação do reino de Deus nessa terra, na implantação do reino de Deus nessa terra e como nós podemos fazer tudo isso. Mateus capítulo 20, versículo 1. Mateus capítulo 20, versículo 1. Mateus capítulo 20, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: porque o reino dos céus, diga o reino dos céus, é semelhante a um homem, diga um homem, pai de família, diga pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua, diga vinha. Você pode se assentar? Meus amados irmãos, quando Deus criou o mundo, Ele nos fez diferentes de todo o resto da criação. Quantos creem nisso? Digam amém. E a pergunta que eu lhe faço é: se Deus nos fez diferentes, em que Ele nos fez diferentes? O que nos distingue de toda a geração, de todo o resto da criação? Eu tenho certeza que não são aspectos orgânicos, não são aspectos biológicos. O que nos distingue de toda a criação não é o fato de sermos mamíferos, porque tantos outros animais mamíferos existem na criação. Não é o fato de sermos bípedes, porque nós conhecemos outros que também são bípedes. Não são o fato de sermos vivíparos, onívoros, não é nada disso que nos distingue do resto da criação. O que nos distingue do resto da criação é porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus plantou em nós a sua imago Dei, a sua imagem, a sua semelhança. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E você me diz: mas pastor Anderson, o que significa eu ser a imagem e semelhança de Deus? Significa que nós possuímos qualidades, características que primeiramente nos distinguem de todo o resto. Nos distinguem dos animais, dos vegetais. Características essas que eu poderia mencionar: o intelecto, a razão, a consciência, a capacidade de fazer escolhas morais, a capacidade de nos aproximarmos de Deus, a dimensão da personalidade, o temperamento, as emoções, a vontade, os afetos. Tudo isso nos distingue da criação. Tudo isso decorre de Deus ter plantado em nós a sua imagem e a sua semelhança. Mas essa imagem e semelhança que Deus plantou em nós, Deus não nos deu por acaso. A imago Dei, a imagem e semelhança de Deus plantada no homem, tem finalidades, tem implicações funcionais. Isso fica claro quando a palavra de Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança para. Ou seja, não foi por acaso que Deus nos deu afetos, não foi por acaso que Deus nos deu consciência,
Não foi por acaso que Deus nos deu a capacidade de fazer escolhas morais. Não foi por acaso que Deus nos deu razão, que Deus nos deu vontade, emoções. Não foi por acaso. Deus nos deu a sua imagem e semelhança para nós cumprirmos um papel específico dentro da criação. E que papel específico foi esse? É o que nós chamamos de mandatos de Deus para o homem. Esses mandatos, eles se resumem em algumas ordens claras, expressas, que Deus deu a Adão e que por conseguinte se estende a mim e para você. Primeiro, Deus diz: sejam férteis. É verdade, irmãos, que ser fértil tem uma dimensão biológica. Quando Deus diz sejam férteis, eu tenho certeza que Deus está sim falando de termos filhos, de procriarmos. Mas ser fértil vai além dessa dimensão biológica. Ser fértil fala de nós sermos produtivos. Ser fértil fala de nós gerarmos frutos. Ser fértil fala de nós termos resultados. Quando a tua célula cresce, isso é fertilidade. Quando a tua empresa prospera, isso é ser fértil. Quando o teu mandato prospera, deputado Dan, são resultados, é fertilidade. É mandato de Deus para mim e para você, e é exatamente por isso que Ele nos deu a sua imagem e semelhança. Deus disse: olha, multipliquem-se. Multiplicar-se, irmãos, vai além de ser fértil. Eu brinco dizendo que quando você tem 2 filhos, pastor André, você é fértil. Quando você tem 4, você está se multiplicando. Mas qual é a diferença entre ser fértil e multiplicar? A tua igreja, acidente, irmãos, a tua igreja pode crescer, mas a partir do momento que nós temos 1000 templos na cidade, isso é multiplicação. A tua empresa pode crescer, mas a partir do momento que você passa a abrir lojas nas cidades e expandir o teu negócio, isso é multiplicação. Multiplicar-se vai além. Deus também diz: olha, enche a terra. Encher a terra, irmãos, é produzir civilização, é desenvolver cultura. Deus plantou Adão no Éden, e a partir dali, irmãos, Deus não criou a música, Deus não criou a pintura, Deus não criou a arte, mas o homem passou a desenvolver isso. Isso é mandato de Deus. Nós só estamos aqui nesse templo maravilhoso, com ar-condicionado, tela de LED, som de última geração, por conta de um mandato que Deus deu ao homem. Que mandato é esse? O mandato de gerar cultura, de gerar ciência, de gerar desenvolvimento. A ordem de Deus para o homem também foi sujeitar a terra. Deus nos deu a sua imagem e semelhança para que nós tivéssemos um papel de governo e de liderança sobre a criação. Quantos creem dessa forma? Digam amém. Mas eu quero ir direto, irmãos, a 2 ordens de Deus, a 2 mandatos de Deus para o homem, que me chamam muito a atenção. É quando Deus, em Gênesis capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz que Ele chama Adão e Eva, planta no jardim do Éden, e diz: cabe a vocês guardar e cultivar. Diga comigo: guardar. Diga guardar. E diga cultivar. Guardar é cuidar, é vigiar, é proteger, é tomar conta, é preservar. É o nosso papel enquanto homens, enquanto mordomos daquilo que Deus nos confiou. O que foi que Deus te confiou? Deus te confiou um casamento, Deus te confiou filhos, Deus te confiou um ministério,
Deus te confiou uma posição, Deus te confiou um cargo, Deus te confiou um negócio. O que Deus espera, irmãos? Que nós guardemos aquilo que Ele nos confiou, que nós tomemos de conta, que nós protejamos, que nós preservemos aquilo que Ele nos confiou. É um chamado de responsabilidade. Mas não para aí. Deus ordenou que o homem fosse fértil, que o homem se multiplicasse. Deus ordenou que o homem enchesse a terra, sujeitasse. Deus ordenou que o homem cuidasse daquilo que Ele havia lhe confiado. Mas o último aspecto do mandato de Deus para o homem é ele cultivar. Irmãos, essa palavra me chama a atenção, porque quando a gente vai para o original hebraico, a palavra cultivar é avodar. Avodar é cultivar. Essa palavra, ela une dois conceitos que na língua portuguesa se afastaram. Porque avodar, esse cultivar, ele é sim aquela ideia de lavrar a terra. É o trabalho secular. Avodar, cultivar, é esse trabalho que você faz de segunda a sexta. Avodar, cultivar, é esse negócio que tu toca durante a semana. É essa posição que você ocupa lá fora. Isso é avodar. Mas avodar não é só isso. Avodar, ele também remete à ideia de um trabalho sagrado. É o mesmo verbo que é utilizado para se referir ao trabalho dos sacerdotes no templo. É o mesmo verbo que é usado para remeter à ideia do trabalho dos levitas no tabernáculo. Ou seja, remota a ideia também de servir a Deus, de adorar e de prestar um serviço ao Senhor. Então, veja bem, irmãos, Deus colocou o homem no Éden para lavrar a terra, mas esse mesmo trabalho era o trabalho que também glorificaria a Deus. Adão estaria ali, abrindo sulcos na terra, mas enquanto ele estava fazendo isso, o nome do Senhor estava sendo glorificado. E é muito importante nós esclarecermos esse ponto, porque a gente começa a entender, irmãos, e aqui, depois do que eu falar, pode ser a última vez que eu venho aqui, porque a gente aprende que Deus não plantou Adão para fazer a igreja. Deus plantou Adão no Éden para quê? Para descansar, irmãos? Sim ou não? Para ter qualidade de vida, irmãos? Sim ou não? Absolutamente não. Deus plantou Adão no Éden para um trabalho. Deus plantou Adão no Éden para avodar. E entender que quando o homem estivesse cuidando e cultivando aquilo que Deus havia lhe confiado, o nome do Senhor estava sendo adorado e glorificado. Maravilhoso, sabe? Poder de Deus, tremendo. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui no congresso e poder assim ser ensinado por esses homens de Deus aí, né? E me fortalecendo cada vez mais na palavra. Para mim está sendo muito gratificante, né? Que mais uma vez eu participo desse congresso, está sendo uma bênção na minha vida e eu tenho certeza que Deus está falando, né? Através da vida dos pastores aqui. E para mim é gratificante porque é um sacrifício a mais para Deus, né? Que eu estou vindo lá do distrito, da empresa, e vim direto para cá. Cheguei aqui, era 2h30, estou aqui ainda recebendo tudo aquilo que Deus tem dado para cada um de nós. Está sendo muito gratificante, a unidade da igreja está sendo uma bênção para mim. Sabe qual é o problema? O problema é que ao longo dos anos nós fomos separando, nós fomos construindo muros que separam o quê? Aquilo que a gente chama de vida espiritual e aquilo que a gente chama de trabalho secular. Enquanto Deus olha tudo isso como avodar, a igreja ao longo do tempo foi separando o lavrar a terra do servir a Deus. E não foi assim que Deus, e não foi para isso que Deus nos planejou.
O verdadeiro cristão é aquele que entende que não existem muros que separam a vida espiritual da vida secular. O verdadeiro servo de Deus é aquele que compreende que quando ele está lá empreendendo no negócio dele, aquilo também é obra de Deus, e se ele fizer segundo os padrões de Deus, o nome do Senhor também está sendo glorificado. É nós entendermos que o trabalho de um servo do Senhor no distrito industrial, quando feito para a glória de Deus, é tão espiritual quanto o trabalho de qualquer um dos pastores da igreja. Essa é a compreensão bíblica de trabalho. Observe que Deus fala em avodar para o homem antes do pecado. O trabalho vem antes da queda. O avodar vem antes da queda. Por isso, irmão, deixa eu te falar uma coisa. O trabalho que Deus confiou na tua mão não é peso, não é maldição. Eu já ouvi empresários dizer: não vejo a hora de eu poder parar para eu servir mais a Deus. Eu já perguntei para o que tu estás fazendo então, meu irmão? Pela graça de Deus, o Senhor tem me confiado um negócio, e eu entendo, irmãos, que ao administrar segundo os parâmetros bíblicos, ao administrar segundo a direção de Deus, os frutos desse negócio glorificam a Deus, porque isso é avodar, é arar a terra e adorar o Senhor. Se é para Jesus, aplauda mais forte. Então amanhã, domingo, ao sair do culto, não saia se lembrando da segunda-feira dizendo: meu Deus, lá vou eu para aquele trabalho. Queria eu poder ficar só na casa do Senhor servindo a Deus. Ei, muda a tua concepção de servir a Deus. Vá lá para onde Deus te colocou e diga: aqui é o meu Éden. Aqui é o lugar que Deus me confiou, e aqui eu vou arar a terra e o nome do Senhor vai ser glorificado. Se é para Jesus, mais forte, irmão. Compreenda isso. Então diga: avodar, lavrar a terra e adorar a Deus. Mas pastor, isso não está alinhado com o Novo Testamento. Obviamente que está. Tudo que nós fizermos, quer comamos, quer bebamos, façamos para a glória de Deus. Não importa se você é um industriário do polo industrial, ou se você é um picolezeiro da Manaus Moderna, se você é um dono de restaurante, de cozinha industrial, um comerciário, não importa. Aquilo que Deus te confiou, entenda o chamado de Deus: avodar, lavrar a terra glorificando o nome do Senhor. Isso é compreensão bíblica de trabalho. Isso é compreensão bíblica do meu propósito. Deus não nos plantou aqui para o descanso. Deus não nos plantou aqui para qualidade de vida. Deus nos plantou aqui para trabalho. Mas pastor, é duro. Não porque Deus fez para ser duro, mas porque o pecado corrompeu aquilo que é belo e que Deus criou. E aí me chama a atenção, irmãos, que Deus cria o homem, planta nele a sua imagem e semelhança, diz: eu quero que você seja um mordomo, eu estou te dando as habilidades, as competências, as prerrogativas necessárias, para que não eu, mas tu, me representando com a minha imagem e semelhança, governe sobre toda a criação. Seja fértil, multiplique, subjuga a terra, faça cultura, faça civilização, cuida, guarda, desenvolve, cultiva. E a Bíblia diz que ao terminar tudo, Deus olhou e viu que era, vamos lá, Deus olhou e viu que era bom. Ei, irmão, sabe o que é bom? Bom, essa palavra bom no hebraico é tov. Deus olha para a criação e diz: está bom.
Essa palavra tov no hebraico, ela remete a duas noções, e você vai entender o que eu estou falando. Primeiro, a noção do estético, do belo. É Deus olhar para o que Ele criou e perceber que esteticamente aquilo estava bom. Perceber que esteticamente Ele estava diante de algo belo, diante de algo bonito, diante de algo que chamava a atenção. Mas o bom não significa apenas o estético, o belo, a beleza. Bom também significa funcionalidade. Eu explico para você. Se você vai na La Academia em Florença e vê a estátua do Davi feita por Michelangelo, eu tenho certeza que você vai olhar aquilo e vai admirar a beleza, o quanto aquilo é bom, o quanto aquilo é belo, o quanto aquilo é esteticamente agradável, bom de se ver, agradável aos olhos. Mas quando você pega, está fazendo churrasco lá, aquela picanha, e você pega uma faca bem afiada, você diz: eu vou pegar esta aqui porque ela é boa. O fato da faca ser boa significa que necessariamente ela é bonita, irmão? Sim ou não? Não. Significa que ela funciona. Quando Deus olha para a criação e diz que era bom, Deus está atestando que a sua criação era esteticamente bonita. Mas Deus também está atestando que aquilo que Ele havia criado era funcional. Ou seja, aquilo operava numa ordem perfeita, num equilíbrio perfeito, dentro dos propósitos para os quais Ele havia planejado. Ele vê que o ecossistema estava numa ordem, numa sincronia absolutamente perfeita. Por isso Ele olha e diz que estava bom. Não se trata só de beleza, é funcionamento. É perceber que tudo aquilo estava operando na ordem para o qual foi desenhado. Mas sabe o que ocorre, irmãos? Vem o pecado. E o pecado, ele não somente nos afastou de Deus. O pecado não somente atrapalhou a nossa relação com o Criador. Mas o pecado, ele também quebrou essa ordem. O pecado, ele também quebrou essa sincronia perfeita que havia sobre toda a criação. Aquele bom agora estava comprometido. A Bíblia diz que a terra começa a produzir cardos e abrolhos. A humanidade do homem está afetada. A natureza passa a clamar e a gemer. A Bíblia fala isso. Por quê? Porque o pecado quebrou a ordem e instalou o caos. O homem perde o seu lugar de bom, de bondade. Então o pecado não trouxe apenas o afastamento. O pecado também desconectou a criação do estado de perfeição. Você precisa entender então o que Deus queria dizer quando Ele prometeu que traria aquele que, esmagaria a cabeça da serpente. Porque o compromisso de Deus não é com o homem apenas, é com a sua criação. Jesus, portanto, veio ao mundo. O plano de redenção que se resume em Jesus Cristo, ele tem um propósito. Qual? Restabelecer a ordem. E é por isso que Jesus vem. Na cruz, na sua morte e ressurreição, irmão, Jesus não veio só perdoar os nossos pecados, não. Não que isso seja pouco. Jesus não veio só nos dar vida eterna.
O sangue derramado na cruz do Calvário teve também o objetivo de restabelecer a ordem nesse mundo. Restaurar o governo de Deus na terra. Restaurar a imagem de Deus, essa imago Dei. Jesus não veio, portanto, só salvar almas. Ele veio devolver a criação ao seu estado original. Esse é o propósito do plano de redenção do Senhor. E aí, irmãos, pastor Jonatas tem nos ensinado já há algum tempo a orarmos a oração que o Senhor nos ensinou. E a oração diz o quê, irmãos, todos juntos? Pai nosso. Não, vamos lá, irmãos, vamos lá. A oração diz o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu. Pare aí. Jesus nos ensina a orar, dizendo: venha o teu reino, venha o teu reino. O que significa dizer venha o teu reino? O que significa orar clamando venha o teu reino? Orar clamando pelo reino de Deus para que ele venha. É nós clamarmos para que esse bom, esse tov, essa beleza e essa funcionalidade, essa ordem de Deus seja restaurada nesse mundo. E esse é o nosso papel, o papel da igreja. Que esse mundo volte a funcionar da forma como Deus espera que ele funcione. Nós vamos entrar agora no intervalo da rádio e da TV Boas Novas, mas continuamos pelas redes sociais do programa Soluções. Um dos maiores congressos que nós já tivemos, esse congresso de homens, Canaã lotado, ministrações maravilhosas. Eu tenho certeza que todos os homens estão saindo daqui diferente, de uma forma sobrenatural, inclusive os homens do Núcleo 27, da Área 84, que nós viemos em 523 homens aqui para este lugar. Então, assim, nós queremos agradecer a Deus por todos os homens que vieram e dizer para você que não veio, que ano que vem, se Jesus não voltar, esteja conosco aqui, porque o congresso foi maravilhoso, ministrações poderosas. E fica um abraço, nosso abraço e agradecimento ao nosso pastor Jonathan, pastor Leonai, pastor Moisés e toda a comitiva do congresso, que foi espetacular. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor. Eu acho maravilhoso e importante para nossas vidas participar do congresso, né? O congresso de homens, que tem sido uma bênção, né? As ministrações, né? Nós estamos recebendo muitos de Deus, né? E sabemos que Deus está aqui neste lugar, que Deus tem nos proporcionado a alegria de estar aqui, para que nós possamos vencer, né? Todos os dias da nossa vida. Às vezes nós passamos por problemas, por dificuldades e não temos para quem recorrer, né? E hoje não, nós pastores, nós evangélicos, nós homens de Deus, temos para onde recorrer, que é o Senhor Jesus Cristo. E através do congresso de homens, né, que tem sido uma bênção, graças ao nosso pastor Jonatas, né, nosso pastor José Melo, nos proporcionou de estarmos aqui. Olha, nós queremos, em primeiro lugar, como sempre fazemos, agradecer a Deus por ter permitido Jesus vir a esse mundo, pagar a dívida que era contra nós, quitar aquela cédula e nos libertar e dar dons aos homens, e ter constituído a sua igreja, que nasceu em Jerusalém, chegou até aqui em Manaus, no Amazonas, e que salvou tanta gente, e que permite nós termos um congresso de homens, um outro de mulheres, um outro de jovens, depois de obreiros. Um congresso maravilhoso como esse aqui. Nós agradecemos a Deus porque todas as nossas expectativas estão superadas. Nós temos aqui mais de 6 a 7 mil homens
aproximadamente, debaixo da glória de Deus. Tivemos uma fartura de alimento espiritual dada pelo pastor André, pelo pastor Anderson. Vemos uma condução maravilhosa e pessoas foram tocadas, lágrimas derramadas, línguas espirituais sendo renovadas. Então, foi maravilhoso o nosso Congresso Estadual de Homens da IADAN 2026, cujo tema é Homem, valor que não se negocia e missão que não se abandona. Deus abençoe a nossa igreja. Um abraço, glória a Deus. Venha para o Congresso de Mulheres agora. Semana que vem é o de Mulheres, depois da Juventude. Deus abençoe. Olá, eu sou o pastor James Tinoco. Estamos voltando do intervalo da rádio e da TV Boas Novas e junto também pelas redes sociais do programa Soluções. Estamos aqui para você continuar acompanhando essa parte dessa segunda palestra aqui no Congresso Estadual da Missão com Homens 2026. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que alegria estar com vocês hoje. E eu estou rouco porque eu ministrei em 2 sessões. A primeira sessão foi o valor da gente entender quem nos deu a vitória, a quem a gente atribui as vitórias da nossa vida. Eu falei sobre a primeira guerra que o povo de Israel teve que lutar. Moisés sobe no outeiro, no monte, levanta as mãos, e Josué vai no campo de batalha. E no final, ele constrói um altar e fala: Jeová Nissim, o Senhor é minha bandeira. Porque não existe vitória se não tiver altar no final da vitória. Então ele construiu falando: nós lutamos, mas quem deu a vitória foi Deus. E no segundo momento, nós falamos sobre a importância de arrumar e organizar a nossa casa. E aí foi o momento de Deus tratar homens. No final, centenas deles vieram chorando, confessando. Porque para a gente encontrar o que foi perdido, precisa de processo. E o primeiro é acender a luz, trazer a verdade, que na nossa linguagem é confissão. Aquele que confessa e se arrepende alcança a misericórdia. E eu acho que a misericórdia do Senhor foi derramada hoje sobre o Canaã. O valor de saber a quem atribuir as suas vitórias. Eu vou pedir que você fique de pé para a leitura da palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, o seu celular, acompanhe no telão a leitura de hoje, porque hoje nós vamos aprender a guerrear, mas a guerra só é vencida quando construímos altar no final. Não existe conquista sem altar. Porque quando nós conquistamos algo, mas não construímos um altar para dedicar ao Senhor, o que nós estamos dizendo é que a vitória foi por causa do nosso braço. Porque a vitória foi por causa da nossa força, foi por causa da nossa inteligência. E quando isso acontece, o nosso fim é trágico. Então hoje, pela palavra de Deus, nós teremos os nossos olhos abertos para quem realmente merece o louvor, a glória e a exaltação de você guerrear tudo que você já guerreou e continuar de pé aqui nesse local para a honra e para a glória do nome do Senhor. Êxodo capítulo 17, vamos para a guerra? Êxodo capítulo 17, verso 8. Em seguida, enquanto você encontra, quero deixar meu abraço também ao meu primo pastor Tiago, ama a sua vida, pastor Paulo Rogério também que estava aqui, todos os familiares. Deus abençoe cada um de vocês. Êxodo capítulo 17, verso 8, diz assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas, porque amanhã eu tomarei posição no alto da colina ou do outeiro, com o cajado de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina com Moisés. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam muito cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele para que nela se assentasse Arão e Ur, que mantinham erguidas as mãos de Moisés, cada um de um lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita a fio de espada. E depois o Senhor disse a Moisés: escreve isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo da terra e debaixo dos céus. Moisés
construiu um altar e chamou de Jeová Nissim. O Senhor é a minha bandeira. Podemos dizer bem alto? Eu vou dizer Jeová Nissim, você vai gritar bem alto: o Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissim. Tome seu assento dando glória a Deus e aleluia, como um exército que começa a sua marcha agora. Se você sente saudade da glória a Deus, aleluia, através daquilo que a palavra diz, pode buzinar, pode dar rajada de língua estranha. Nós estamos na casa do Pai, aqui há liberdade para cultuar. Meus irmãos, o texto que nós lemos aqui descreve a primeira batalha que Israel enfrenta. Veja, é a primeira batalha que eles enfrentam, mas não é a primeira batalha que eles lutam. Ou seja, Moisés é usado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito. E o primeiro enfrentamento que eles precisam ter é com o exército do Egito, é com o exército de Faraó. Porém, nessa guerra, eles não tiveram que mover uma palha, levantar a mão, levantar uma espada ou um escudo, porque existem guerras que Deus fala: você não precisa se mover, eu vou tomar frente desta batalha e você vai ver o meu poder sendo manifesto até na sua calmaria. É por isso que Moisés fala ao povo: parai e vede o livramento que Deus dará, Deus pelejará por vós. A primeira guerra e batalha que eles se deparam, eles vencem sem precisar lutar. É Deus que toma a frente, é Deus que luta por eles, é Deus que faz tudo acontecer. Por que existem batalhas que Deus toma a frente e eu não preciso lutar? Porque Deus quer criar uma referência na tua vida. Em cada um de nós, enquanto eu prego, Deus vai confirmar através do Espírito Santo no teu coração alguma batalha que você já viveu na sua vida, que foi uma referência de fé. Como assim? Porque Deus livra esse povo do Egito, de um local que seria impossível eles saírem sozinhos, com as suas próprias mãos. Mas Deus cria naquilo uma referência para o futuro, porque lá na frente vão se levantar juízes, lá na frente vão se levantar reis, lá na frente vão se levantar profetas, lá na frente vão se levantar sacerdotes, que em algum momento vão enfrentar alguma força maior do que eles. E eles vão dizer assim: Senhor, nós não conseguiremos lutar ou vencer os nossos inimigos. Aí o que Deus faz? Deus usa a referência que criou através dessa luta. Ele fala assim: não fui eu que tirei vocês do Egito com o meu braço forte, com a minha direita vitoriosa, com a minha destra de justiça. Então veja, Deus vence batalhas em nossa vida que a gente não precisa lutar, porque Ele quer criar um referencial de poder e autoridade na tua vida, porque lá na frente você vai enfrentar batalhas grandes. Ele vai falar: se eu te livrei lá do Egito, eu vou te livrar aqui. Se eu fiz contigo aquilo lá no passado, não é essa luta que vai te matar. Então, guerras que nós enfrentamos nos apontam para referenciais do passado. Quantas vezes, meus irmãos, ainda mais estando aqui nessa terra, no meu ministério, eu precisei enfrentar dificuldades e decisões sensíveis, e Deus me remeteu, pastor Jonatas, aqui para o Canaã. Deus me remeteu para o aviãozinho, para a Rede Boas Novas. Eu falei: Deus, eu já vivi milagres maiores lá atrás. Se tu fez aquilo lá atrás, tu vai me ajudar a vencer aqui na frente. Então, batalhas que acontecem agora, necessariamente precisam remeter a nossa memória de fé. Como é que está a tua memória de fé? Porque Deus permite que isso aconteça não apenas com batalhas, mas com milagres. Lembra quando Jesus multiplica pães e peixes? Existia um menino com 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Deus faz o multiplicar, e depois de todos serem alimentados, sobram 12 cestos de comidas. E o Senhor Jesus fala: guarda tudo e leva com vocês, para que não se desperdice. Então pegue todos os pedaços de alimentos que sobraram e coloquem em cestos. E diz o texto que sobraram 12 cestos,
um para cada discípulo. Deixa eu já começar profetizando aqui nessa tarde. Quem serve ao Senhor nunca sai de mão vazia. Enquanto você serve a Deus para alimentar pessoas, enquanto você serve a Deus no teu ministério, na tua casa, enquanto você é fiel a Jesus, você vai ter um cesto cheio, porque quem serve ao Senhor nunca sai de mão vazia. Todos foram alimentados, mas para cada discípulo sobrou um cesto. A continuidade desse evento é Jesus falando: entra no barco e atravessa que eu vou orar. A gente se encontra do outro lado. E eles entram no barco. O que acontece na madrugada? Se levanta uma grande tempestade, e aquela tempestade que Jesus vem andando por sobre as águas e acalma a tempestade. Por que Deus cria referências de milagres? Porque lembra que ele falou assim: peguem cada um cesto e entre e leve com vocês para que não desperdice. Então, quando se levanta aquela tempestade, a Bíblia não deixa claro. Veja, isso aqui é uma aplicação, mas se cada um leva um cesto e entra no barco por ordem de Jesus, existiam 12 cestos de comida dentro daquele barco, porque na hora da tempestade levantar, era só eles olharem para o cesto, para eles lembrarem do milagre que Deus fez com o povo. Porque quem multiplica 5 pães e 2 peixes para uma multidão de quase 20 mil pessoas, também tem poder para acalmar o mar. O que eu estou falando é que cada um de nós carregamos em nossa vida um cesto de pão e peixe. Essa é uma referência de um milagre que Deus já fez em algum momento na nossa vida. E hoje Deus me trouxe aqui para falar para você: essa tempestade não vai te matar e não vai te tragar. Olhe para o cesto. Deus já fez milagres maiores na tua vida. Não é essa tempestade que vai te matar perante um Deus que pode todas as coisas. Então você percebe a metodologia de Jesus? Deus faz isso com guerras. Eu vou te livrar de uma guerra impossível de você ganhar, porque isso vai se tornar um referencial. Toda vez que você quiser desistir lá na frente, Ele vai dizer assim: não fui eu que te livrei com a minha destra de justiça, não fui eu que te tirei do Egito, do cativeiro, e te trouxe para a terra prometida, não fui eu que multipliquei pão e peixe para uma multidão e coloquei na sua mão a abastança. Essa guerra, essa tempestade, esse gigante que se levanta na sua frente não vai te matar, porque você tem referencial de fé, você tem referencial de guerra, você tem referencial de vitória, você tem referencial de milagres na sua vida. Deus cria referenciais em meio à guerra. Então guerras são necessárias para Deus deixar marcado no nosso coração o poder que Ele tem para nos dar livramento. Você serve a um Deus que te livra. É por isso que nós lemos Êxodo. Êxodo é o livro da saída. Para você que fala inglês, exit, Êxodo é como Deus dá uma saída para o seu povo, mostrando que Ele tem todo o poder. Tem alguém aqui que Deus já entrou na frente e na batalha e já deu um livramento sem você precisar fazer nada? Essa guerra eles não precisam lutar. Ele fala assim: Moisés, pega o teu cajado e estende, filho. Ele fala: mas Senhor, como assim? É um pedaço de madeira. Exatamente. Eu vou usar o que tu já tem na mão para fazer um milagre que você nunca viu. Você entende que Deus colocou na tua mão um instrumento, e a cada nova instrução de Deus o teu instrumento ganha uma nova função. Porque quando Deus encontra Moisés atrás do deserto, Ele fala: Moisés, o que tu tem na tua mão? Ele fala assim: eu tenho um cajado, joga no chão. Quando ele joga, se torna uma serpente. Então ele pega de volta, volta a ser um cajado. Então eu imagino ele na frente do Mar Vermelho, e Moisés: Senhor, faço o quê? Ele fala assim: pega o teu cajado e estende. Senhor, qual? Aquele que era serpente mas agora vai se tornar uma chave. Aleluia, aleluia, glória a Deus e aleluia. Você está entendendo? Ele está fazendo um novo milagre com o mesmo instrumento. Deus não precisa mudar o teu instrumento para fazer um novo milagre. Deus não precisa mudar você de local, de família. Deus não precisa mudar você de casa, de ministério, de igreja para fazer algo novo. Deus usa o que você já tem na mão. Deus usa um instrumento antigo para fazer um milagre novo. Porque é exatamente isso que Ele faz com Moisés. Durante toda a caminhada de Moisés, ele atravessa o mar, e quando ele vê o povo do Egito está passando, ele diz: Senhor, eles estão atravessando. Ele: Moisés, chave que abre de um lado é a mesma chave que fecha do outro. Estende a tua mão, que aquilo que eu fiz abrir, agora eu vou fazer fechar. E ele fecha e mata todos do exército.
Mas lá na frente, o povo está com sede. Senhor, o povo está reclamando que está com sede. E agora? Ele, Moisés, sabe aquele cajado que tu tem na mão? Ele falou, qual, Senhor? Aquele que era serpente e foi chave? Pois é, agora vai ser uma bica, uma torneira. Toca na pedra, que eu vou usar esse instrumento para fazer um novo milagre. É uma alegria para nós, como pastor de área, poder participar desse seminário tão importante que mexe com toda a estrutura da liderança. E nós, como pastor, estamos aqui com toda a nossa liderança. Sou pastor da área 88, nós estamos com uma liderança de homens aqui sendo ministrado. Todas essas palestras têm sido assim, de importância para o fortalecimento da liderança da igreja. E nós só temos a agradecer ao nosso pastor presidente, a toda a comissão que tem organizado esse seminário. Então, isso vai servir para nós avançarmos com um trabalho missionário, com um trabalho de evangelização e o crescimento das nossas igrejas e das nossas áreas. Olha, meu pastor, muito importante esse ensinamento para nós somos pastores, para a nossa área, para o nosso ministério, para o crescimento da igreja. É algo que nós viemos aqui aprender, mas aquilo que nós precisamos para implantar na vida da igreja. Então, muito bom. Estou agradecido a Deus por este momento, por esta oportunidade que o nosso pastor presidente nos dá para vir aqui trazendo os homens, a liderança da igreja. E eu estou muito feliz, muito satisfeito com o que está acontecendo aqui. Muito bom. Agradeço a Deus pela vida da nossa presidência, por nos proporcionar um momento desse. Deus levanta o profeta Ezequias, ou Isaías, para ir até o rei. Ele não está falando com qualquer pessoa. Ele está falando com uma pessoa de autoridade. E o profeta Isaías vai até o rei Ezequias com uma palavra séria. Ele fala, Deus manda te dizer, arruma a tua casa. Isso aqui prova para mim e para você, meus irmãos, que é possível a gente estar com o reino funcionando e com a casa desorganizada. O trabalho está indo bem, mas a casa está indo mal. O ministério está frondoso, mas a minha casa está anêmica. Deus está prosperando ou permitindo coisas crescerem em áreas da minha vida, mas o que é mais importante, que é o meu primeiro ministério, a minha casa está sendo mal administrada. Tudo lá fora está sendo bem administrado, mas dentro da minha casa as coisas estão indo de mal a pior. Então ele fala para alguém que tem posição, que tem autoridade, alguém que tem responsabilidades públicas, mas quando Deus fala para ele sobre a brevidade da sua vida, a alerta é: coloque não o teu reino em ordem, o teu ministério em ordem, a tua empresa, as tuas contas, coloca a tua casa, porque o teu cargo não é mais importante que a tua casa. O teu cargo não é mais importante que a tua casa. As tuas empresas não são mais importantes do que a tua casa. Os teus projetos não são mais importantes que a tua casa. Você entende que não é apenas a Bíblia e a igreja que me doutrinam, o mundo também me doutrina. E um dos grandes perigos, e o que eu vou falar, não é antagônico com aquilo que o pastor Anderson trouxe. Pelo contrário, é complementar. Eu acompanho. Deus te chamou para frutificar, para multiplicar e para crescer. Porém, se a minha frutificação externa acaba com meus frutos internos, eu estou fazendo o que Eclesiastes vai chamar de: é melhor eu ter uma mão cheia e a outra vazia e paz de espírito, do que as duas mãos cheias e correr atrás do vento. Porque lá fora nós somos condicionados e doutrinados a ralar, e Deus gosta de quem rala, porque quem rala é quem multiplica, é quem trabalha, é quem está engajado, é quem produz. Porém, a minha produtividade externa não pode estancar a minha produtividade interna. Eu não posso sacrificar a minha família em nome de sonhos para ela própria, porque tem muita gente que fala o seguinte: vou me matar de trabalhar, vou virar noites em claro, vou me alimentar mal, vou acabar com a minha saúde para ganhar dinheiro. Aí quando o cara ganha dinheiro, ele torra todo o dinheiro para recuperar a saúde. Está correndo atrás do vento. Tem pessoas que matam e acabam com a sua harmonia familiar em nome do trabalho para trazer um futuro e um conforto maior para a família. Então ele fica ausente de casa,
ele não comparece com a esposa, ele não dá atenção para os seus filhos, porque ele quer construir um futuro melhor para uma família que quando chega no futuro, nem família ele tem. Correu atrás do vento. Não adianta você querer construir um império e destruir o seu castelo. Nessa tarde, Deus vai te dar sabedoria bíblica para você colocar a tua casa em ordem, entender quais são as prioridades das coisas. E para isso, eu quero que nós aprendamos hoje com uma mulher. Você sabe que a Bíblia, Jesus, ele usa muitas vezes, aprende com a formiga preguiçoso. Ele cita muitas vezes características de animais que nós deveríamos refletir na nossa personalidade e no nosso comportamento. Ele fala assim: sejamos prudentes como a serpente, mas também humildes como a pomba. Jesus usa analogias, figuras de linguagem, comparações com animais, comparações com insetos. Mas eu quero que nós aprendamos a arrumar a nossa casa como uma mulher arruma e limpa uma. Eu quero levar você ao texto de uma trilogia de parábolas que Jesus fala para poder explicar e trazer à tona um ambiente, um cenário junto com alguns fariseus. Lucas capítulo 15, nós vamos ler o versículo 8 ao versículo 10. Lucas capítulo 15, versículo 8 em diante diz assim: a parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida. Ou qual uma mulher que tendo 10 dracmas, perde uma dracma, e não acende a candeia e vai à casa, e busca com diligência até a achar, e achando-a convoca amigos e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Meus irmãos, Jesus aqui está num cenário interessante. Preste bastante atenção nesse início. Jesus, ele é um mestre no ensino. A metodologia de Jesus é imbatível. Jesus está na casa de publicanos tendo uma refeição, está festejando com eles. Quando ele está na casa desses publicanos, fariseus eram religiosos, estudiosos da Bíblia, achando que eram mais santos do que os outros. Eles vão até a casa onde Jesus está, e eles questionam Jesus, por que Jesus está comendo com pecadores. Então o cenário é o seguinte: Jesus está dentro de uma casa com publicanos, fariseus estão fora da casa, eles chegam até a casa onde Jesus está, e eles falam assim: chama Jesus. Jesus vai para a porta da casa, e eles falam assim: por que tu estás comendo com pecadores? Aí Jesus, em vez de responder diretamente, Jesus conta uma parábola. Não conta uma parábola, ele conta uma trilogia de parábolas, 3 parábolas. Ele conta a parábola da ovelha perdida. Tinha 100 ovelhas, perdeu uma, guardou as 99 e foi atrás da uma. Ele conta a parábola da moeda perdida, que nós lemos, de uma mulher que tinha 10 moedas, e ela perde uma, e ela vai buscando aquela uma que ela perdeu. E depois ele termina com a parábola do filho pródigo, ou do filho perdido, se assim eu posso dizer. E se você ler depois, e aqui eu cito para você, e você acompanha por causa do tempo, Jesus conta a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, e a parábola do filho pródigo você conhece muito bem. Um filho que chegou com o pai e disse que queria toda a sua herança, pegou toda a sua herança, viveu de maneira dissoluta, acabou com o que tinha. Quando ele lembrou, comendo com porcos, que até os servos e os empregados do pai têm mais dignidade, ele cuida melhor, ele volta para sua casa. Quando ele volta para sua casa, o pai o recebe bem, coloca nele uma capa, coloca uma sandália, coloca um anel, e ele fala assim: prepara o churrasco, que eu vou fazer uma festa para o meu filho que estava morto e ressuscitou, o meu filho pecador que estava no mundo voltou, eu vou festejar. Aí o pai da parábola está dentro da sua casa com um filho pecador, fazendo festa porque ele retornou. Aí o outro filho do irmão pródigo, que não saiu de casa,
que não pediu a sua herança, que não viveu de maneira dissoluta, ele está voltando depois do campo e ele ouve um barulho e pergunta para o servo: que barulho é esse? Aí o servo diz: é que o seu irmão voltou e o seu pai preparou uma festa para ele, então o seu pai está festejando com o seu filho pecador. Aí o filho santo, que não saiu de casa, vai até a porta da casa do pai na parábola e fala: pai, vem aqui. E o pai vai até a porta e fala: que foi, filho? Eu falo: poxa, pai, eu não saí de casa, eu não transgredi a tua honra, eu não pedi o meu dinheiro, eu não lhe dei como morto, eu lhe obedeço, eu sou um filho bom, eu sou um filho santo, mas tu faz festa para o meu irmão e não para mim. Aí ele fala: meu filho, tudo que é meu é seu, mas nós temos que alegrar com o teu irmão que estava morto e ressuscitou. E acaba aí a parábola. Parece que a parábola não tem fim. Por quê? Mulheres de todas as gerações têm um encontro marcado com Deus. No próximo dia 11 de julho, a partir das 8 horas da manhã, no Centro de Eventos Canaã, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas realiza o Congresso de Mulheres 2026, com o tema Mulheres que Inspiram Gerações, inspirado em Provérbios 31, versículos 25 e 26. Fale em línguas com teu Salvador. Cante agora ele, que Deus. Cante em línguas, cante em línguas. Para ele são poucas as coisas. Tu impede. O evento contará com a participação da pastora Ángela Ripoll, da Colômbia, da missionária Luciane Baumen, dos Estados Unidos, da pastora Ana Lúcia Câmara, do Amazonas, e momentos especiais de louvor com as cantoras Ana Nóbrega e Eurice Diniz. O seu porto seguro, filho, deixa eu fazer do meu jeito. Uma programação preparada para fortalecer a fé, inspirar vidas e reafirmar o propósito de mulheres que impactam famílias, igrejas e gerações. Irmãos, Jesus anda com a gente no caminho o tempo todo. Congresso de Mulheres 2026, um tempo de anunciar Jesus a todas as pessoas. Estamos encerrando o programa Soluções Especial, que fez a cobertura do Congresso Estadual da Missão com Homens 2026, aqui no Auditório Canaã. Queremos agradecer a sua participação em estar conosco, assistindo todas essas palestras. Nos encontramos no próximo programa Soluções. Deus abençoe.